Feliz Páscoa, meu irmão. Feliz Páscoa, minha irmã. Aqui estou para a leitura orante desta Páscoa, desta mais importante festa do calendário litúrgico católico. Para esse dia 17 de abril, a palavra proclamada, a palavra do Evangelho a ser proclamada é João 20, versículos 1 a 9. Vamos primeiro ao texto, explicando-o, e o passo seguinte é a oração. No primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro de madrugada, quando estava ainda escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Corre então e vai a Simão Pedro e ao outro discípulo que Jesus amava e lhes diz: retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro saiu então com o outro discípulo e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em um lugar à parte. Então também entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. É esse o texto, querido irmão, querida irmã, para esse dia de Páscoa. Não sei se percebeu quantas vezes a palavra sepulcro. 9 versículos, 8 vezes. Por que tanta repetição? Para nós, sepulcro é o lugar equivalente a túmulo. É o lugar no qual é colocado o cadáver. E foi traduzido assim. Mas o evangelista, ao escrever, usou um outro termo, mnemeion, em grego, que quer significar a recordação de alguém. Para nós é o lugar do cadáver. Na cultura da época, o lugar onde está enterrada a recordação que se tem de alguém. Parece pouco significativa essa diferenciação, mas para quem vislumbra e crê na ressurreição, isso é decisivo. O que ressuscita não foi apenas um cadáver e um corpo, mas a história daquele homem, Jesus, que se apresentara como, no Evangelho de João, o Verbo de Deus que se fizera carne. E o que ressuscita não é apenas um corpo revitalizado, mas as palavras, os gestos, as atitudes, os comportamentos, as revelações que Jesus fizera do próprio Deus. Mas vamos lá. No primeiro dia da semana,
Maria Madalena vai ao sepulcro. Usa o presente, vai. É para que o leitor participe daquela narrativa, daquele conjunto de revelações, daquela experiência. Ela outrora vai, nós agora podemos ir até o sepulcro, até a história de tudo o que o Senhor fizera e falara e fora. Não apenas o lugar no qual fora depositado um cadáver. Era ainda escuro, de madrugada, quando ainda estava escuro, e vê que a pedra fora retirada do sepulcro. Escuro. Quando Judas traíra, saiu do cenáculo, após ter tido os pés lavados por Jesus, Judas se retirou para efetivar a traição de Jesus. O evangelista escreveu: era noite, era escuro. Agora aqui também está escuro, trevas. Mas aqui é madrugada e certamente, após a escuridão, chega a luz. E a luz é a imagem da vitória de Deus que brilha onde ela incide. Pois bem, vê que até a pedra fora retirada. Se o sepulcro significava o lugar de separação entre quem é vivo e quem já está imerso na morte, se a pedra está retirada, não é apenas para dizer que houve um deslocamento daquela pedra que tapava o sepulcro, mas que a morte já não está mais separada da vida. O lugar da morte já não é tão intransponível, ele é vulnerável. A morte não tem toda a força que se pensava ter. Retiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Ela não compreendera ainda nada. Pedro saíram os dois. Um chegou antes, corria mais. Parece apenas uma história circunscrita a fatos, mas a significação vai longe, muito longe. João, quando escreveu, era já no ano, o evangelista, quando escreveu o texto, era já o ano 95. Aqueles 12 já não estavam. O nome João é, por tradição, associado àquele João, filho de Zebedeu. Todavia, o nome aqui, o autor do Evangelho, quer mais do que tudo fazer uma teologia. As diferenças entre Pedro e João, aquelas diferenças próprias de um quadro muito distinto de percepções, de vivências, de experiências, elas se unificam, todas elas, ante a experiência de encontro com o ressuscitado. Um foi antes, não entrou. O outro chegou depois, entrou. O evangelista pretende que o leitor de qualquer época compreenda que desde os primeiros momentos da história da igreja, aquelas vivências mais genuínas da comunidade de discípulos foram marcados pela proeminência de Pedro. Para dizer ao leitor de hoje, quem faz as vezes de Pedro, a este cabe todo o respeito e a precedência, porque foi Pedro, propositadamente a ele, confiada a experiência primeira de constatação de que o Senhor ressuscitara. Até então, Maria Madalena dissera: tiraram o corpo. Ainda não se tratava de ressurreição. É interessante, Maria Madalena chegou
viu. Pedro entrou, viu. Depois chegou o discípulo amado, o outro discípulo que chegara primeiro, viu e creu. Na língua grega, o verbo ver, há 3 expressões para o verbo ver. Uma que é o ato visual. Eu vejo uma Bíblia. Ver. Tem um outro verbo que contempla um pouco mais a fundo. Mas aqui aquele terceiro discípulo, o terceiro personagem melhor, o discípulo amado, o verbo aplicado aí é aquele que vê, não na aparência e não no fato material verificável visualmente, mas percebe bem mais a fundo que o que acontecera lá era o reconhecimento de que a morte fora vencida pela vida, pela força do ressuscitado, pelo amor que Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fizera carne, testemunhara em toda a sua vida de atuação messiânica e de maneira mais enfática, quando lavara os pés dos discípulos, inclusive lavara os pés de Lucas, de Judas, perdoe-me. Viu e então creu. Percebeu a partir da fé que aquilo se tratara, que aquela realidade face à qual se deparara, que se tratava da ressurreição do Senhor, da vitória de Deus sobre qualquer forma de mal que quisesse separar os homens entre si e tirar os homens e as mulheres da vida eterna. Por isso ele creu. Ele viu de um modo diferente e por isso creu. Eis aí o destaque do terceiro personagem, este discípulo que Jesus amava. Qualquer discípulo. Nem se sabe o nome, porque o autor pretende que o leitor de qualquer época possa se reconhecer aí, caso consiga perceber que na morte de Jesus está também latente e percebido, testemunhado, também a ressurreição. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Querido irmão, querida irmã, vamos agora ao passo orante dessa nossa leitura. Como sempre, precisamos predispor a nossa interioridade, e aqui, o Evangelho de hoje é a constatação por parte dos discípulos de então, hoje, Pedro, Maria Madalena e o discípulo que o Senhor amava, a constatação primeira de que a morte não se apresentara como força dominadora absoluta. A morte é símbolo do mal. Morrer é algo mal, limitado. Não se trata aqui de um mal moral, mas metafísico. Ou seja, é tragédia. É um fim definitivo. E aí a resposta do Senhor Jesus e a fé nele. A fé nele pode nos colocar em grau de participação da sua vitória sobre a morte.
Para tanto, agora queremos orar. Para tanto é preciso pacificar a nossa própria interioridade. Queira fechar os seus olhos, colocar-se numa posição que favoreça a contemplação, o recolhimento. Queira respirar profundamente, lentamente, uma primeira vez. Vamos fazer isso, o mesmo gesto, mesmo ato, melhor, uma segunda vez. E agora, com os olhos fechados, vamos tentar sentir a nossa fronte, a nossa testa, sem tocar nela. Sinta, perceba. É preciso concentração. Tente sentir os seus olhos, tão bonitos que são, é uma maravilha a criação, a criatura que somos, toda essa potência biológica e física que nos qualifica a ver. Tente sentir os olhos. É preciso muita concentração para senti-los e podemos fazer o mesmo com a nuca. Sinta a sua nuca. O que se quer com tudo isso é apenas pacificar a interioridade para então orar. E agora, partindo de dentro de nós mesmos, mantendo os olhos fechados, concentrados, pacificados, vamos juntos orar ao Espírito Santo, para que esses nossos atos orantes não sejam palavras originadas de raciocínios nossos, mas do vigor interior cuja moção procede do Espírito de Deus. Recebemos desde o batismo este dom. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles a chama do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Agora vamos abrir a nossa Bíblia, João 20, 1-9. Vamos imaginar um primeiro dia da semana, uma nova semana que para Maria Madalena começava por tragédia. Era a recordação de que o seu Senhor, a quem ela amava, muito amava, fora assassinado, terrivelmente torturado, terminar em uma cruz, uma vergonha. E quantas esperanças, quantos sonhos, quantos anseios, quanta paz. Tudo se tornara um espetáculo trágico, de humilhação, de escárnio, de vergonha. Mas ela, sempre ela, com um histórico de muitos pecados, mas quanta grandeza de coração em querer buscar o seu Senhor, ainda que estivesse no sepulcro. Podemos vê-la, é manhã, é madrugada, ainda é escuridão, e ela segue. Com muitas lágrimas, quem sabe, chorava muito. Está a se aproximar, até estranha, a pedra não está lá, fora deslocada. E ela nem foi até o sepulcro. Assustada, podemos vê-la de retorno, batendo na casa de Pedro. Continua a derramar lágrimas, a soluçar intensamente e repetir:
retiraram o Senhor do sepulcro. Não sabemos onde o colocaram, ainda para ela é Senhor. Podemos ver Pedro, que chama também o discípulo amado, e lá se vão. Eles correm, talvez ela não consiga acompanhá-los. Um vai antes, é mais jovem, tem mais forças. Chegam. Vamos tentar vê-los, imaginá-los a entrar. Um primeiro vê, olha. Todas aquelas vestes que usualmente revestiam, envolviam o cadáver, estão lá até dobradas ao lado, sinal de vitória, de senhoria ou soberania sobre a morte. As vestes de uma pessoa. Cadáver que morrera, as vestes de um cadáver estão colocadas de maneira dobrada ao lado. Sinal de soberania, de que fora a que alguém fizera tudo aquilo. Pois bem, um entra, vê, não sabe explicar. Entra o outro, vê, compreende. É não apenas a materialidade do fato, vê e crê. Então entrou também o outro discípulo, viu e creu. Mas ainda se entreolhavam. O que fazer de agora em diante? O que dizer? O corpo não está lá. O sepulcro está vazio. Mas que outra reação se pode manifestar? Entreolham-se. Agora vamos nos colocar num desses personagens. Talvez sejamos Maria Madalena, talvez Pedro, talvez o discípulo amado. Podemos recordar as nossas buscas pelo Senhor, como fez Madalena. Nossa história de busca e às vezes de decepção. Quem sabe imaginando que o Senhor estivesse morto também para nós, como para ela. Podemos aí recordar inclusive as nossas decepções, tristezas, desmotivações. As nossas indignações, porque nem tudo foi como queríamos e talvez tenhamos até pensado que o Senhor se esquecera de nós. Lembra daquela sensação de se sentir só? Que até Deus parecia ter se distanciado. Assim Maria Madalena, assim aqueles dois. Vamos nos imaginar procurando o Senhor e procurando, de certa forma, a nós mesmos. Aqueles dois foram, viram, um constatou que estava vazio o sepulcro, outro percebeu muito mais, que aquele era um sinal de que na realidade não era um sepulcro vazio, aquele sepulcro, lugar da memória, do que tudo falara e fizera o Senhor Jesus, aquele sepulcro está cheio de promessas de ressurreição, está repleto de sinais que apontam para a vitória de Deus. E agora eu posso responder ao Senhor, nessa Páscoa, recordando todas as vezes que ao longo da minha vida, muito embora eu não tivesse percebido, o Senhor estava ao meu lado.
Muitos já ouvimos, talvez tenhamos dito, não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. Eu posso recordar agora que o ressuscitado me acompanhou até quando eu não o percebia. E se hoje eu posso celebrar a vitória do ressuscitado, também posso conversar com ele, que me colocou em condições de um diálogo lá dentro daquele seu sepulcro. Posso falar a ele desde dentro do sepulcro. Talvez seja a hora de louvar. Meu louvor, porque eu também me encontrei com o ressuscitado. É o momento, agora é a hora de eu falar ao ressuscitado que se apresentou na minha vida.